Logicamente que no momento de crise, qualquer país que tenha uma capacidade de planejamento estatal e de aplicação desse planejamento tende a conseguir gerar contratendências, né, que vão fazer com que a crise seja mais suave. Né? Então, nesse sentido, a China sofre menos do que uma economia em que o mercado, né, a anarquia do mercado, no sentido mais negativo que essa palavra pode ter, né, impera. Agora, vamos ter calma quando a gente faz essa oposição simples, mercado capitalista, Estado socialista, porque é isso que está nas cabeças de muita gente, né? Curiosamente, os tais anarcocapitalistas ou a extrema-direita entendem qualquer país com alguma presença do Estado como socialista. Né? Eu já ouvi gente da direita aqui no Brasil dizer que a gente vive no socialismo, vocês já ouviram, né? E eu já vi gente da direita dizer que o governo Geisel do Brasil era socialista, né? Em plena ditadura militar, porque teve uma forte presença do Estado. Né? Se eu voltar aí, vou cometer um vício aqui de historiador, gente, né? E a esquerda, em parte, é responsável também por isso, porque para muita gente de esquerda, estatal é igual público. Interesse estatal é igual ao interesse público. E não, a gente sabe muito bem que a natureza mas no cerne do Estado é dominação de classe e é repressiva. O que tem de público que o Estado foi agregando, de seguridade social, de saúde e educação, é tudo fruto da luta de classes. Né? E de algum jeito o Estado vai absorvendo aquilo para fazer esse papel de colchão. Então não pertence à natureza do Estado, né? Tudo que diz respeito ao corpo social. E aí, por exemplo, cita-se muito Lenin, né, quando fala de imperialismo, etc., de capital financeiro. Eu vou dizer aqui, com toda a ousadia do mundo, Lenin tem um erro histórico crasso nesse livro. Porque nunca houve, na história do capitalismo, uma fase concorrencial. Isso é um mito. É quase um mito liberal, tá? Que muito marxista reproduz. Então, uma história bonitinha, onde teve uma fase concorrencial e daí depois degenerou em monopólios. Cara, se a gente voltar no século XIV, XV, tem monopólios e Estado já, na origem do capital. Diga. Não, só porque eu não resisto, né? O Greber fala isso, que todos os livros de economia tinham que ser jogados fora. Não as economias, e microeconomia, porque fazem parte de uma fábula histórica. Só isso que eu queria comentar. Sim. Eu ia usar mesmo a expressão capitalismo nunca histórico. Houve livres, produtores, tralalá, os Smurfs. Tem um autor da história, que é o Fernand Braudel, se a gente voltar que vai falar de capitalismo, né, o capitalismo, civilização material, economia e capitalismo. Né? Ele tem um conceito de estrutura que não é o mesmo do marxismo. Então, se a gente voltar na raiz do Braudel, o autor de base dele é Immanuel Wallerstein. Né? E se a gente voltar na raiz do Wallerstein, o autor de base dele na economia é o Nicolau Kondratiev, que é um russo, que participou da Revolução, foi morto lá, e que participou de um grande debate nos anos 20 sobre, ele chega a escrever sobre uma fórmula de acumulação socialista, né, dentro da economia, num debate russo. Estou dando esse contorno aqui porque, desde lá de Veneza e Gênova, a gente tem capital financeiro Estado atuando antes do capital industrial, antes sequer de existir capitalismo industrial. Quando a gente vai mais para frente, a gente tem a formação do Estado inglês, a formação dos exércitos autônomos, com base em dívida pública, capital financeiro, tá? Claro que esse capital financeiro vai ter características muito diferentes ao longo do tempo. Na formação do capitalismo na Alemanha, vamos dar um exemplo aqui da Alemanha, tá? Quem forma o capitalismo na Alemanha é a classe nobre, os chamados Junkers, não é a burguesia. Os nobres já estão com medo de dar numa Revolução Francesa. Então é um Estado formando esse capital. Né? A própria Inglaterra, se a gente for ver, foi brutalmente protecionista, teve que destruir a indústria indiana de tecidos para se tornar viável uma indústria rústica de algodão, de tecido de quinta categoria comparado com a Índia. Então não existe uma fase que é economia concorrencial pura, que depois gerou um Estado. Não, a coisa vem junto, ou em muitos casos o Estado vem antes. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque não tem nada de estranho
no Estado chinês ter impulsionado o capitalismo na China.